Fala galera, Titiwaza aqui, bora para mais um recap! A história se inicia em um futuro onde a Terra enfrenta uma ameaça constante e devastadora. Criaturas gigantes vindas do espaço, conhecidas como Kaijus. Esses seres surgem em sequência, formando uma verdadeira horda que ataca cidades e coloca a humanidade à beira da destruição. Diante desse cenário desesperador, os países do mundo deixam suas diferenças de lado e unem forças, criando uma organização global de defesa, equipada com tecnologia avançada e os melhores especialistas disponíveis. Ainda assim, mesmo com toda essa preparação, os danos continuam sendo enormes, e a guerra se arrasta sem qualquer sinal de que terá um fim próximo. É nesse mundo em crise que conhecemos Tetsuo, ainda criança. Diferente das outras crianças, ele é extremamente tímido e possui uma enorme dificuldade em interagir com as pessoas ao seu redor. Enquanto outros brincam juntos e tentam incluí-lo, Tetsuo simplesmente não consegue responder da forma esperada. Quando é chamado para participar, ele se sente pressionado e acaba se afastando, preferindo ficar sozinho. Esse comportamento mostra desde cedo o quanto ele se sente deslocado em relação aos outros. Certo dia, vagando sozinho, Tetsuo acaba encontrando um robô que está sendo pressionado a cumprir sua função. A máquina, no entanto, resiste. Ela afirma claramente que não quer ser descartada e que deseja continuar existindo. A situação rapidamente ganha um tom mais tenso quando o responsável pelo projeto chega ao local. O pesquisador Kojika, sem demonstrar hesitação, ele explica que o robô é apenas um protótipo criado para ser utilizado como arma contra os kaijus. Opa, pessoal, um recadinho rapidinho. Depois de 3 anos tentando com o canal de recap, finalmente conseguimos monetizar. E isso é uma conquista muito grande pra mim, então peço o apoio de vocês no canal. Pode ser qualquer apoio, um like, um comentário, já ajuda demais. Agora também temos a função de hype, então se puderem hypar o vídeo, vai ajudar muito. E pra fortalecer ainda mais o canal, estou deixando alguns produtos que podem interessar vocês, como camisas, bonés e action figures, tudo de anime. Quem puder dar essa força, fico muito feliz. Também temos agora o Valeu Demais para aquela alma generosa que quiser apoiar ainda mais o canal. Eu sei que às vezes é chato parar o vídeo para isso, mas ajuda de verdade. A gente conseguiu a monetização, mas ao contrário do que muita gente pensa, isso rende apenas alguns centavos por vídeo e ainda não cobre os gastos com programas, como o editor de vídeo e outras ferramentas. Em breve também vamos ter o Seja Membro. Espero que curtam o vídeo e tamo junto. Segundo ele, a ideia é simples. Usar essas máquinas como dispositivos de ataque para eliminar os inimigos sem colocar vidas humanas em risco. Para Kojika, isso representa um avanço essencial na guerra. Apesar disso, o robô continua insistindo que quer continuar ativo, recusando o destino imposto a ele. Tetsuo observa tudo em silêncio, claramente impactado com aquela cena. Mesmo sem dizer nada, é possível perceber que ele entende o sentimento do robô, já que, de certa forma, ele próprio também se sente deslocado no mundo. De repente, o som estridente dos alarmes começa a ecoar por toda a cidade. Um novo ataque de kaijus está em andamento. O ambiente rapidamente se transforma em caos, com todos correndo para tentar se proteger. No meio dessa situação, Kojika decide avançar com outro experimento, um robô mais avançado chamado Snowman. No entanto, um problema inesperado surge. Descobre-se que o filho de Kojika entrou no Snowman e assumiu o controle manual da máquina. Isso causa preocupação imediata, já que o sistema não foi projetado para ser utilizado em combate real. Qualquer erro pode resultar em uma falha grave. Enquanto isso, Tetsuo acaba dentro do Snowman e começa a analisar o sistema por conta própria. A inteligência artificial do robô, chamada Yukio, percebe a presença dele e rapidamente tenta alertá-lo, explicando que aquilo é perigoso e que ele não deveria estar ali. O sistema não foi feito para a operação completa, sendo apenas um modelo de testes. Mesmo assim, Tetsuo continua. Ele começa a ler e interpretar os comandos com uma facilidade impressionante, demonstrando uma capacidade fora do comum. Em pouco tempo, ele consegue entender o funcionamento da máquina e, contra todas as expectativas, assume o controle do Snowman. Yukio continua insistindo nos riscos, alertando sobre a possibilidade de falha do sistema. Mas Tetsuo se mantém calmo e confiante. Ele afirma que vai controlar a situação e que não deixará nada sair do controle. Do lado de fora, os pesquisadores observam incrédulos enquanto o impossível acontece diante de seus olhos. Então, o Snowman é ativado. A máquina começa a se mover com precisão, respondendo perfeitamente aos comandos de Tetsuo. Sem hesitar, ele leva o robô diretamente para o campo de batalha. O que deveria ser um teste limitado se transforma em uma ação real contra os kaijus. O resultado desse confronto surpreende completamente a todos. Após o ocorrido, relatórios indicam que um único robô, ainda em desenvolvimento, conseguiu conter sozinho um ataque das criaturas. A revelação mais chocante vem logo em seguida. O piloto responsável por esse feito tem apenas 9 anos. A notícia se espalha rapidamente e o nome de Tetsuo começa a ganhar destaque.
Tetsuo passa a ser visto como uma esperança, alguém capaz de mudar o rumo daquela guerra. Diante disso, Kojika muda completamente sua postura. O que antes era tratado como um experimento descartável, agora se torna um trunfo valioso. Ele assume publicamente o feito e declara que Tetsuo continuará lutando, transformando o Snowman em peça central no combate contra os kaijus. Apesar de todo esse reconhecimento, Tetsuo não consegue lidar com a atenção. Sempre que está diante de outras pessoas, ele trava, entra em pânico e não consegue se expressar. Ainda assim, ele continua sendo enviado para batalhas, e com o tempo, seus feitos se tornam cada vez mais frequentes. Aos poucos, seu nome se consolida como o principal símbolo de resistência da humanidade. Os anos passam, Tetsuo cresce em meio à guerra, dedicando praticamente toda a sua vida ao combate. Enquanto outras pessoas seguem caminhos comuns, ele passa seus dias enfrentando kaijus. Durante esse período, o Snowman recebe diversas melhorias, e sua conexão com a inteligência artificial Yukio se fortalece. Diferente de qualquer humano, Yukio está sempre ao seu lado, conversando, aconselhando e acompanhando cada momento. Com o tempo, ele se torna a única presença constante na vida de Tetsuo. 10 anos depois, a história avança para o momento decisivo. Tetsuo agora está a bordo de uma nave espacial, se preparando para a batalha final contra a horda de kaijus. Mesmo após todo esse tempo, sua dificuldade social permanece. Sozinho, ele tenta aprender a se comunicar melhor, lendo um livro sobre como fazer amigos, como se ainda estivesse tentando recuperar algo que nunca conseguiu desenvolver. Pouco depois, um anúncio informa que faltam 40 minutos para o início da operação final. Tetsuo é chamado e segue até o Snowman. No caminho, algumas garotas falam com ele, demonstrando confiança e expectativa. Ele tenta responder, mas acaba falhando novamente, incapaz de agir de forma natural. Já pronto, ele parte para o espaço e chama por Yukio. Assim que se conectam, Yukio percebe imediatamente o que aconteceu. Tetsuo admite que não consegue melhorar, reconhecendo que passou toda a sua vida lutando, sem aprender a lidar com pessoas. Yukio tenta encorajá-lo, dizendo para continuar tentando, mas Tetsuo responde que está tudo bem, porque ele já tem o próprio Yukio. Ainda assim, fica claro que essa é uma questão mal resolvida. Logo em seguida, a Capitã Mist apresenta o plano. A nave avançará até o centro da horda de kaijus para disparar uma arma de grande escala, capaz de eliminar uma enorme quantidade de inimigos de uma só vez. O problema é o tempo necessário para alcançar o ponto ideal. Por isso, Tetsuo e Yukio irão à frente, atraindo e reduzindo os inimigos para facilitar o ataque principal. Com tudo definido, a missão começa. Assim que os kaijus aparecem, formando uma quantidade praticamente infinita, a tensão toma conta da tripulação, mas Tetsuo muda completamente sua postura. Toda a insegurança desaparece, dando lugar a uma confiança absoluta. Ele avança. Seus ataques são rápidos, precisos e devastadores. Em poucos instantes, vários kaijus são eliminados de uma só vez, impressionando todos ao redor. Para a tripulação, fica claro que ele é a principal esperança de vitória. A nave então alcança o ponto necessário e todos se preparam para disparar a arma principal. Uma enorme concentração de energia se forma diante da nave, mas, de repente, algo dá errado. O sistema falha. O disparo simplesmente não acontece. A situação muda completamente. Sem a arma principal, o plano entra em colapso. A Capitã Mist tenta reagir rapidamente, ordenando a mudança para um plano alternativo e solicitando o retorno de Tetsuo. Porém, antes que qualquer ação seja concluída, os sistemas da nave começam a falhar em sequência. As defesas param de responder. Os controles deixam de funcionar. Em questão de segundos, a nave fica completamente vulnerável. Sem proteção, ela é atingida diretamente pelos kaijus. O impacto é devastador, e tudo acontece rápido demais. Do lado de fora, Tetsuo só consegue assistir, sem conseguir intervir, enquanto a nave é destruída diante de seus olhos. Mesmo abalado, ele se recusa a desistir. Tetsuo decide continuar lutando. Horas se passam e o desgaste começa a aparecer. Apesar de eliminar diversos inimigos, a quantidade restante ainda é absurda. Yukio sofre danos severos durante o combate, e a situação se torna cada vez mais crítica. Diante disso, ambos chegam a uma conclusão difícil. Não há como vencer completamente. A única coisa que podem fazer agora é reduzir o número de kaijus o máximo possível, para dar alguma chance à humanidade. E para isso, existe apenas uma opção: ativar o mecanismo final do Snowman. Tetsuo hesita. Ele prometeu que nunca deixaria Yukio chegar a esse ponto. Mas agora? Não existe outra escolha. Os dois entram em acordo. Enquanto os inimigos se aproximam, Yukio tenta aliviar o clima, comentando sobre como, no fim, Tetsuo nunca conseguiu fazer amigos. Mesmo naquele momento, Tetsuo responde que isso não importa. Para ele, Yukio sempre foi suficiente. O silêncio que vem depois diz tudo. Yukio então assume o controle. Tetsuo percebe tarde demais. Sem conseguir impedir, ele é colocado em uma cápsula de escape, enquanto uma contagem regressiva se inicia. Desesperado, ele tenta voltar, mas já não há mais tempo.
Antes do fim, Yukio revela seu desejo, que Tetsuo volte, que viva, e que finalmente consiga aquilo que nunca teve. A cápsula é lançada, e logo em seguida, uma explosão massiva consome tudo ao redor, eliminando a horda de kaijus. Algum tempo depois, a cápsula de Tetsuo desperta. Os sistemas indicam que ele esteve em sono prolongado por anos. Confuso, ele finalmente chega à Terra. Mas, ao sair, ele percebe algo errado. O mundo que ele conhecia não existe mais. Tudo está congelado. O planeta inteiro foi coberto por gelo. A história começa com Tetsuo encarando a realidade ao seu redor. Depois de tudo o que aconteceu, ele finalmente sai da cápsula e observa o mundo, completamente congelado. Aquilo não é apenas uma região isolada, tudo ao seu redor está coberto por gelo. O cenário é silencioso, vazio, sem qualquer sinal de vida. O impacto disso o atinge com força. Mesmo depois de tudo que ele e Yukio fizeram, o planeta ainda acabou daquele jeito. Por um momento, Tetsuo tenta se convencer de que aquilo pode ser apenas uma área afetada. Talvez outras regiões estejam normais, talvez ainda existam pessoas vivendo como antes. Movido por essa esperança, ele volta para a cápsula e começa a analisar os registros do sistema. Mas o que ele encontra destrói completamente essa ideia. Os dados mostram que o congelamento não foi local. O planeta inteiro foi tomado pelo gelo. Não há sinais claros de atividade humana, nenhuma indicação de cidades funcionando, nenhuma confirmação de sobreviventes. Diante disso, Tetsuo fica em silêncio. A promessa que ele fez para Yukio começa a pesar. Ele prometeu que voltaria e que iria viver, que iria fazer amigos. Mas como fazer isso em um mundo onde talvez não exista mais ninguém? O tempo passa. Tetsuo permanece ali, sem reagir, preso nos próprios pensamentos. A solidão volta com ainda mais força do que antes. Agora, não é apenas dificuldade social. É a possibilidade real de estar completamente sozinho no mundo. Depois de horas nesse estado, uma necessidade simples o puxa de volta à realidade. Fome. Ele começa a procurar por suprimentos dentro da cápsula. Enquanto faz isso, acaba ativando um registro de áudio. A voz de Yukio ecoa mais uma vez, mas não é uma conversa. É uma gravação dos últimos momentos dele. Tetsuo para. Ele escuta. Na gravação, Yukio fala sobre o que realmente desejava. Que Tetsuo voltasse para a Terra, que tivesse uma vida normal, e principalmente, que conseguisse fazer amigos. Essas palavras atingem Tetsuo de forma direta. Mesmo sem Yukio presente, aquele desejo continua vivo. Aquilo se transforma em um novo ponto de partida. Tetsuo então decide seguir em frente. Ele se alimenta, se prepara e sai da cápsula mais uma vez. Dessa vez com um objetivo claro: encontrar outras pessoas, não importa o quanto isso pareça impossível. Para isso, ele recorre ao que sempre tentou usar: o livro. Durante a exploração, ele acaba encontrando um corpo congelado. A cena o faz parar imediatamente. Aquilo confirma o quão grave a situação realmente é. Não se trata apenas de um ambiente hostil. É um mundo onde as pessoas não conseguiram sobreviver ao que aconteceu. Mesmo assim, Tetsuo segue em frente. Pouco depois, ele encontra um veículo parcialmente funcional. Um tipo de máquina de escavação que ainda pode ser usada. Ele testa os controles e percebe que pode utilizá-la para se locomover naquele ambiente coberto de gelo. Aquilo se torna sua nova ferramenta. Enquanto se move, ele observa o terreno e começa a pensar em possibilidades. Se ainda houver sobreviventes, eles provavelmente não estariam na superfície. O frio é extremo demais. A resposta mais lógica seria subsolo. É então que ele encontra uma enorme abertura no gelo. Para Tetsuo, aquilo pode ser a primeira pista real de vida. Convencido de que pode haver pessoas ali embaixo, ele decide investigar. No entanto, quando pensa em chamar por alguém, ele trava. Mesmo depois de tudo, ele ainda não consegue falar com outras pessoas. A insegurança volta com força total. Mas antes que ele consiga resolver isso, algo acontece. Uma presença surge atrás dele. Tetsuo percebe tarde demais. Ainda existem kaijus. Sem armas e sem o Snowman, ele não tem escolha. A única opção é fugir. Ele corre e acaba descendo diretamente pela abertura no gelo, tentando escapar da criatura. Ao chegar lá embaixo, ele se depara com algo inesperado. O mundo que ele conhecia ainda existe, mas completamente congelado. Aquilo não é apenas um abrigo, é o resto do antigo mundo, preservado no gelo. Assim que chega ao fundo daquela abertura, Tetsuo ainda tenta entender o que está vendo. O lugar revela vestígios claros do mundo antigo, agora completamente tomado pelo gelo, mas ele não tem tempo para analisar com calma. O kaiju que o perseguia reaparece. Sem o Snowman e sem qualquer armamento adequado, Tetsuo entra em uma situação crítica. Ele não pode fugir para sempre, e o espaço limitado torna tudo ainda mais perigoso. Mesmo assim, ele decide enfrentar.
Usando a máquina de escavação que encontrou, ele tenta se defender. A pá frontal se torna sua única ferramenta. Cada movimento do kaiju é pesado e direto, e Tetsuo percebe rapidamente que não pode errar. Ele começa a observar o padrão dos ataques, buscando qualquer abertura. A criatura avança repetidamente. Tetsuo desvia por pouco, usando o terreno e o próprio veículo para bloquear os ataques. Mesmo assim, o impacto vai destruindo a máquina aos poucos. Fica claro que aquilo não vai durar muito tempo. Sem opções, ele muda de estratégia. Tetsuo começa a pensar como sempre fez nas batalhas do passado: usar o que tem disponível. Quando a estrutura da pá acaba se danificando, ele aproveita a parte quebrada como uma lâmina improvisada. É a única chance. No momento em que o kaiju avança novamente, Tetsuo reage. Ele conduz o veículo diretamente contra a criatura, usando o braço danificado como uma arma. O movimento é arriscado, mas funciona. Após o confronto, a criatura é derrotada. Por um instante, tudo fica em silêncio. E então, algo inesperado acontece. Outras pessoas aparecem. Pela primeira vez desde que acordou, Tetsuo encontra sobreviventes. Eles observam a situação, surpresos com o que acabou de acontecer. Para eles, encontrar alguém enfrentando um kaiju daquela forma é algo inacreditável. No entanto, quando Tetsuo sai de dentro da criatura, a reação muda completamente. Eles entram em alerta. Para aquele grupo, ele não parece alguém comum. Coberto de gelo surgindo de dentro de um kaiju, sua aparência causa medo imediato. Em vez de alívio, o que surge é desconfiança. Tetsuo, por outro lado, reage de forma oposta. Ele fica emocionado. Depois de tanto tempo acreditando que estava sozinho, finalmente encontrou outras pessoas. Mesmo sem conseguir se expressar direito, ele tenta se aproximar. Mas isso só piora a situação. O grupo recua. Alguns chegam a tratá-lo como uma ameaça, incapazes de entender quem ou o que ele é. Nesse momento, uma líder chamada Ao intervém. Diferente dos outros, ela percebe que Tetsuo é humano e pede para que todos se acalmem. Mesmo assim, a tensão continua. Tetsuo lembra então do livro. Se ele quer fazer amigos, precisa seguir os passos. O problema é que, na hora de agir, ele não consegue lembrar exatamente o que deveria fazer. Ainda assim, ele tenta sorrir, mas sua expressão acaba saindo forçada, o que só assusta ainda mais as pessoas ao redor. O resultado é o oposto do que ele queria. Exausto, tanto física quanto mentalmente, Tetsuo simplesmente não aguenta mais e desmaia. Algum tempo depois, ele desperta. Agora está em um lugar diferente, uma espécie de caverna de gelo. Confuso, ele começa a observar o ambiente ao redor e percebe que não está mais sozinho. Há várias pessoas ali, muitas mesmo. Eles estão organizados, trabalhando juntos. Tetsuo então entende algo importante. Aqueles sobreviventes conseguiram se adaptar. Eles utilizam os próprios kaijus como recurso para sobreviver naquele mundo congelado. Aquilo explica como ainda existem pessoas vivas. Enquanto observa, ele percebe que está amarrado. Mesmo assim, isso não o preocupa tanto. Para alguém que passou anos pilotando o Snowman, lidar com esse tipo de situação não é algo impossível. Ele começa a pensar em como sair dali. Enquanto isso, do outro lado, Ao e os outros conversam sobre o que aconteceu. Eles sabem que Tetsuo é diferente, mas ainda não entendem quem ele é de verdade. Mesmo assim, decidem não agir de forma precipitada. Tetsuo, por sua vez, continua observando tudo. Ele vê como aquelas pessoas vivem, como trabalham juntas, como sobrevivem, e pela primeira vez, ele sente que pode realmente cumprir a promessa que fez. Durante esse tempo, ele acaba ajudando sem perceber. Em um momento, uma criança corre perigo quando uma parte de gelo está prestes a cair. Mesmo sem pensar, Tetsuo age rapidamente e consegue salvar o garoto. Isso muda tudo. A atitude dele faz com que alguns comecem a confiar. Um homem chamado Takamura se aproxima e agradece, reconhecendo que Tetsuo ajudou seu filho. Mesmo com dificuldade, Tetsuo tenta responder. Esse simples momento marca algo importante. Ele finalmente consegue dar um passo real na direção de se conectar com alguém. Ele até consegue se apresentar. Algo simples, mas enorme para ele. Pela primeira vez, Tetsuo dá um passo concreto para cumprir sua promessa. Mas antes que a situação possa evoluir, o chão começa a tremer novamente. Todos param. E então, uma nova ameaça surge, muito maior, muito mais perigosa e completamente diferente de tudo que já enfrentaram até agora. Diante disso, fica claro, aquilo era só o começo.